número de mortes por causa das chuvas em Pernambuco sobe para 91. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa as áreas mais atingidas e anuncia medidas para ajudar a população. E você vai ver também. Atenção contribuinte, o prazo para acertar as contas com o Leão está acabando. Avião com 22 pessoas a bordo cai no Nepal. 20 corpos já foram encontrados pelas equipes de resgate. As eleições presidenciais na Colômbia foram para o segundo turno. A disputa é entre o favorito Gustavo Petro e o milionário Rodolfo Hernández. E ainda, quadro mais famoso do mundo sofre ataque de vandalismo no Louvre. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo. São 13 horas e 1 minuto pontualmente pelo horário de Brasília. E vamos todos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. E olha só, a gente começa com uma notícia triste, né? As buscas por pessoas desaparecidas continuam em Recife após as fortes chuvas atingirem a cidade. O fim de semana foi marcado por deslizamentos na capital do Pernambuco. Mais de 50 moradores ainda não foram encontrados e o número de mortes chega a 91 e mais de 3.900 pessoas estão desabrigadas. O bairro Jardim Monte Verde é o principal ponto de buscas por desaparecidos. O local fica na divisa entre a capital Recife e o município de Jaboatão dos Guararapes. Só neste bairro, mais de 20 pessoas morreram soterradas e tiveram os corpos resgatados da lama. Entretanto, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda há vítimas desaparecidas entre os escombros. Na manhã desta segunda-feira, mais corpos foram encontrados. A última estimativa oficial dava conta de pelo menos mais 50 desaparecidos e 3.900 desabrigados. As buscas são feitas por moradores, pelo Exército e por bombeiros de Pernambuco e outros estados que enviaram ajuda. Os temporais se intensificaram no fim de semana e causaram deslizamentos em vários pontos. Ao todo, 14 municípios decretaram estado de emergência. De acordo com a Defesa Civil, a chuva agora não está tão forte, mas ainda há risco de novas quedas de barreiras. E o governo federal prometeu liberar recursos para os municípios de Pernambuco que sofrem com as chuvas há mais de uma semana. Entre as diversas medidas foram anunciadas a liberação de empréstimos do benefício de prestação continuada sem juros e o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os atingidos. O presidente Jair Bolsonaro cumpre nesta segunda-feira uma agenda em Pernambuco, que incluiu um sobrevoo às áreas afetadas pelas chuvas no Grande Recife. Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar. Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então resolvemos não pousar. Acompanhado por diversos ministros, como os do Desenvolvimento Regional, Justiça e Segurança Pública, Saúde, Cidadania e Turismo, foram anunciadas uma série de medidas em apoio às vítimas das áreas inundadas e que sofrem com as fortes chuvas há mais de uma semana. Entre elas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou que será publicada em edição extra do Diário Oficial da União uma portaria que dará reconhecimento federal aos municípios que já decretaram emergência por causa das chuvas, a fim de destravar o envio de recursos federais. O ministro da Cidadania anunciou facilidades para os beneficiários do BCP, que terão a liberação de empréstimos do benefício de prestação continuada sem juros. E o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que também fez parte da comitiva presidencial, afirmou que será liberado o acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores das áreas atingidas. Primeiro ponto, como conversado com o presidente, hoje a Caixa está atuando em 107 municípios, ou seja, todos os municípios que nós tenhamos a comunicação do Estado e do MDR, nós faremos imediatamente liberação do FGTS em até 5 dias, pausas de até 3 meses em todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas, e, além disso,
os créditos atuais, as pessoas podem postergar por 3 meses. O que é muito importante nesse momento? A Caixa fará todos os pagamentos, inclusive pelo celular, ou seja, qualquer transferência de renda, qualquer programa como o BPC, nós temos hoje 112 milhões de contas gratuitas, que é o Caixa Tem, desenvolvido na época do auxílio emergencial. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos várias agências alagadas. Então, mesmo que a agência esteja alagada, nós faremos o pagamento, nós faremos as pausas, nós daremos novos créditos com até 6 meses de carência. Olha, e esse problema não acontece só em Pernambuco. Também Alagoas sofre com as fortes chuvas. 10 mil pessoas estão desalojadas ou foram desabrigadas desde a semana passada em vários municípios do estado, especialmente do litoral e da zona da mata. Rios transbordaram e causaram prejuízo. Pelo menos uma pessoa morreu. Foi decretado estado de emergência por 180 dias nos 33 municípios. De acordo com o boletim emitido hoje do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é alta a possibilidade de ocorrência de alagamentos e inundações urbanas na mesorregião do leste alagoano. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, que mudou de posicionamento em relação ao caso de Genivaldo de Jesus, que foi morto asfixiado dentro de uma viatura na semana passada. Antes, a PRF havia dito que a técnica de imobilização foi necessária devido à agressividade do homem. Mas agora, a instituição afirma que está indignada com o acontecimento. A Polícia Rodoviária Federal publicou um vídeo em suas redes sociais para manifestar sua nova posição em relação ao caso. O policial Marcos Territo, chefe da comunicação da TRF, falou em nome da corporação e disse que a instituição não compactua com os métodos que foram utilizados e que está indignada com o caso. Eu sou o policial rodoviário federal Territo, chefe da comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal. Assistimos com indignação os fatos ocorridos na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em que uma ação envolvendo policiais rodoviários federais resultou na morte do senhor Genivaldo de Jesus Santos. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi morto asfixiado com gás de pimenta dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, no litoral sul de Sergipe. Toda a ação foi filmada. O homem tinha transtornos mentais. O órgão ainda declarou que instaurou o procedimento para investigar o caso e que os policiais envolvidos foram afastados do trabalho. Desde o primeiro instante, a PRF não se furtou em agir. Ao tomar conhecimento, imediatamente instaurou o procedimento administrativo disciplinar, afastando os policiais envolvidos de todas as suas atividades. O nosso diretor-geral determinou que todos os fatos relacionados à ocorrência fossem apurados por uma equipe de intervenção de Brasília, que se deslocou até a Superintendência do Sergipe, com o objetivo de conduzir o processo disciplinar e atuar na gestão da crise, comprometendo-se com a total transparência e isenção. E agora um aviso para quem ainda não acertou as contas com o Leão. Atenção! Termina amanhã o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022. E para os agilizados, o primeiro lote de restituição também deve ser pago nesta terça-feira. Os contribuintes que ainda não prestaram as contas com o Leão têm até o dia 31 de maio para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022. Quem estiver obrigado a entregar e perder o prazo para o envio dos dados estará sujeito a multa. O valor da multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74. O contribuinte terá 30 dias para fazer o pagamento antes do acréscimo dos juros corridos.
devem declarar os contribuintes que receberam em 2021 rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70, também pessoas com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a 40 mil, pessoas físicas que realizaram operações em bolsas de valores que obtiveram ganhos superior a 300 mil por posse de bens sujeitas à incidência de imposto, também devem prestar contas. A Receita Federal também deve realizar nesta terça-feira o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Recebem neste primeiro lote pessoas que possuem prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência, professores e pessoas que declararam no início do prazo. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre as eleições presidenciais na Colômbia, que foram para segundo turno. E ainda, o quadro mais famoso do mundo sofre um ataque de vandalismo no Louvre. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 1h16 pelo horário de Brasília. Pois é, e hoje, segunda-feira, como sempre acontece, é dia de esporte. Pois é, e vamos chamar agora o Leonardo Félix, que vai contar pra gente, não é, Léo? Quais são os destaques desse final de semana? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. Prazer em vê-lo aqui no Toda Hora. Vamos aqui com os destaques do esporte desta segunda-feira. Lá na Alemanha teve declaração bombástica. O Robert Lewandowski revelou o seu desejo de deixar o Bayern de Munique. Em entrevista coletiva antes de compromissos com a seleção da Polônia, o centroavante deixou claro que pretende se transferir. Ele é pretendido pelo Barcelona para a próxima temporada. Durante o encontro com jornalistas em Varsóvia, o artilheiro da Europa em 2022, com 50 gols em 46 partidas, deu a forte declaração. Minha era no Bayern acabou agora. Eu não vejo nenhuma possibilidade de continuar jogando no clube. O Bayern é um clube sério, acredito que eles não vão me manter. Não quero mais jogar lá, está claro. Uma transferência é a melhor solução. Espero que eles não me impeçam de sair. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Mas o melhor jogador do mundo em 2020 e 2021 não especificou seus planos para o futuro. O polonês é o principal desejo do Barcelona para a próxima temporada. O atacante tem contrato com o clube alemão até junho de 2023, mas deve se transferir na próxima janela, que abre em julho. Robert Lewandowski fez até hoje 375 jogos pelo Bayern de Munique e marcou 344 gols em 8 temporadas. E o domingo foi de festa, não só para o campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid, mas também para o vice, o Liverpool. Os espanhóis se encontraram com torcedores no estádio Santiago Bernabéu. Já os ingleses desfilaram com orgulho nas ruas da cidade. Um dia depois de vencer o Liverpool por 1-0 e ajudar o Real Madrid a conquistar a 14ª Champions de sua história, o capitão Marcelo liderou as comemorações e chorou ao ser apresentado à multidão dentro do estádio. É um momento maravilhoso na minha vida, fecha um ciclo aqui no melhor clube do mundo. Hoje não é um dia de tristeza, é um dia de alegria porque ganhamos mais uma vez o melhor campeonato do mundo. O treinador italiano Carlo Ancelotti conquistou sua 6ª Liga dos Campeões da Europa, a 4ª como treinador. Ele celebrou o ano vitorioso quando retornou ao comando do time madrilenho e também ganhou o Campeonato Espanhol. Na Inglaterra, apesar da derrota, não houve espaço para tristeza. Milhares de torcedores lotaram as ruas quando o Liverpool voltou para casa em um desfile de ônibus aberto no centro da cidade. A temporada não pode ser considerada um fracasso, já que os Reds ganharam 2 taças, a Copa da Liga Inglesa e a FA Cup. Os títulos da Premier League e da Champions escaparam por muito pouco. O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp,
preferiu pensar no futuro e enalteceu a torcida vermelha. Acabamos de perder uma final da Champions e esta é a recepção que recebemos. Realmente não me importo com o que as outras pessoas pensam. Que clube é o Liverpool? Teve futebol aqui no Brasil também. Pela 8ª rodada do Brasileirão, tivemos 6 jogos neste domingo. O Palmeiras venceu fora de casa o Santos por 1-0, com um detalhe, hein? Rafael Veiga perdeu seu primeiro pênalti com a camisa do Verdão após 24 cobranças dentro do gol. O Alviverde agora é o novo líder do campeonato com 15 pontos. O Curitiba bateu o Botafogo por 1-0. O Flamengo ganhou de virada do Fluminense por 2-1, com direito a gol de Andrés Pereira e defesas salvadoras do goleiro Hugo Souza. O Corinthians perdeu a chance de se manter no topo da tabela e só empatou em casa por 1-1 com o América Mineiro, melhor dizendo. Fora de casa, o Atlético Paranaense ganhou por 1-0 do Cuiabá. E o Galo, Atlético Mineiro, virou e ganhou mais 3 pontos, 2-1 em cima do Avaí. Logo mais, às 8 da noite, tem Internacional e Atlético Goianiense lá no Beira-Rio. Eu me despeço por aqui, até a próxima semana. Grande abraço para você, Kleber e Daniela. Uma boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui na HIT. Legal, Léo. Muito obrigado e um prazer poder fazer essa tabelinha com você agora aqui. Pois é, final de semana movimentadíssimo. Muito obrigada, Léo. E até semana que vem. Até. E seguimos agora com destaques internacionais. Um avião caiu no Himalaia com 22 pessoas a bordo. Nesta segunda-feira, as equipes de resgate informaram ter encontrado 20 corpos no local. As equipes de resgate do Nepal recuperaram nesta segunda-feira vários corpos de vítimas de um avião de passageiros que caiu na véspera no Himalaia com 22 pessoas a bordo. Os controladores do tráfego aéreo perderam contato com a aeronave, um Twin Otter da companhia nepalesa Tara Air, pouco depois da decolagem de Pokhara, no oeste do Nepal, na manhã de domingo. O avião seguia para Johnson, um destino popular de montanhismo. Helicópteros do Exército e de empresas privadas rastrearam a zona montanhosa remota com o apoio de equipes em terra. As buscas foram suspensas à noite devido às condições meteorológicas e retomadas nesta manhã. As autoridades informaram que as chances de encontrar sobreviventes são pequenas. No local do acidente trabalhavam quase 60 pessoas, incluindo militares, policiais, guias de montanha e moradores da região. A suspeita é que o avião tenha colidido com uma grande rocha. 4 indianos e 2 alemães estavam a bordo. Os demais passageiros eram nepaleses. E os colombianos vão decidir quem será o próximo presidente do país no dia 19 de junho. O segundo turno será entre o senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro e o milionário Rodolfo Hernández. Gustavo Petro iniciou a campanha para o segundo turno da eleição presidencial na Colômbia, criticando o rival. O candidato de esquerda, que recebeu mais votos no primeiro turno, disse que os cidadãos terão que decidir entre sua proposta de mudança para avançar e a de Rodolfo Hernández, que, segundo ele, levará ao suicídio. Hoje está definido daqui para frente, a partir destes minutos, que tipo de mudança queremos, suicídio ou avanço. Penso e acredito que devemos seguir em frente. Eu penso e creio que devemos avançar. Hernández, um forasteiro milionário que surpreendentemente tirou a direita da corrida ao poder, comemorou a derrota, segundo ele, das gangues que acreditavam que ficariam no governo para sempre. Hoje venceu o país que não quer continuar por mais nenhum dia com os mesmos homens e mulheres que nos levaram à dolorosa situação em que estamos hoje. Hoje sabemos que há uma firme vontade cidadã de acabar com a corrupção como sistema de governo. O independente, que mal conta com 2 congressistas e um corpo de 296 legisladores, espera agrupar o voto antipetrista para governar por 4 anos. No domingo, ele já somou o apoio de Federico Gutiérrez, candidato de uma coalizão de forças ligada ao partido no poder, que terminou em 3º lugar. Petro venceu o primeiro turno no domingo com 40% dos votos, 12 pontos percentuais a mais do que Hernández. O segundo turno vai acontecer no dia 19 de junho. Países que fazem parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
se reuniram nesta segunda-feira com a presença de representantes de países como Ucrânia, Finlândia e Suécia, nações que não fazem parte, mas que já sinalizaram a intenção de pertencer ao grupo. O presidente da Lituânia, em seu pronunciamento, falou sobre considerar a Ucrânia parte da família europeia e euroatlântica e chegou a dizer que, com relação à ameaça russa, Putin apenas começou pela Ucrânia, insinuando que os planos devem ser maiores. Durante a Assembleia da OTAN, outros representantes também expressaram suas posições diante da situação, como Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, que afirmou que o apoio da liderança à Ucrânia é inquebrável. Suécia e Finlândia enviaram membros do parlamento para os representar e indicar o interesse das duas nações novamente em fazer parte da Aliança Atlântica. E a nova ministra francesa das Relações Exteriores visitou a Ucrânia nesta segunda-feira. Ela esteve na região de Bucha e é a principal autoridade francesa a ir no país atacado pela Rússia. Foi nesta área onde aconteceram massacres de civis que as autoridades ucranianas atribuem às tropas russas. Após a saída dos soldados russos da cidade no fim de março e da descoberta de centenas de cadáveres de civis ucranianos, Bucha virou o símbolo dos crimes de guerra atribuídos à Rússia pela Ucrânia. Devemos dizer a nós mesmos que não deve acontecer novamente e desejar-lhes o melhor e que a paz retorne o mais rápido possível. A França está ao lado deles, com seus amigos e aliados, e fará todo o possível para garantir o retorno da paz. A ministra também falou da contribuição da França para a investigação dos supostos crimes de guerra. Paris enviou agentes ao local para estabelecer um procedimento de análise e identificação dos cadáveres ao lado dos investigadores ucranianos. Colônia é a principal autoridade francesa a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. E olha só, o quadro mais famoso do mundo foi vítima de um ataque, não é, Kleber? Pois é, um vândalo atirou, olha só, uma torta no rosto da Mona Lisa. La Gioconda, conhecida também como a Mona Lisa, fica no Museu do Louvre, em Paris. Segundo informações do jornal El País, o vândalo atirou o que parecia ser uma torta no quadro. A sala estava lotada como de costume e a pessoa estava disfarçada, sentada em uma cadeira de rodas e usando uma peruca. Os seguranças expulsaram imediatamente a pessoa do museu e funcionários começaram uma limpeza na sala. A pintura não sofreu danos, pois está protegida por uma placa de cristal. Ainda não se sabe a motivação do ataque, mas não é a primeira vez que algo do tipo acontece. A obra já foi atacada em outras ocasiões e chegou até a ser roubada em 1911. Lamentável, né, Dani? Pois é, mas ainda bem que nada aconteceu e deu tudo certo no final. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Essa edição, infelizmente, fica por aqui. Mas eu convido você a continuar ligado em nossa programação, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você.